que repercutiremos no programa de hoje. E agora a principal delas, já acionando a Mayra de Jaimo, que está lá no Instituto Butantan, a garota vacina, né? A Mayra, todo mundo tem olhado para ela recentemente e imaginado uma grande vacina, assim. Ver uma ampola. É mais ou menos isso. Quantas pessoas te procuram diariamente, ô Mayra, perguntando que dia que a vacina estará pronta? Quantas, hein? Nossa, um monte. A vacina girl eu virei agora. Olha, vacina girl. Temos o Agroman, que é o Márcio Fernandes. E a vacina girl. E a vacina girl. Ô Mayra, você poderia reforçar, por favor, os principais pontos que foram anunciados hoje aí na entrevista coletiva, que continua acontecendo, né? Isso, continua acontecendo aqui, está na hora das perguntas dos jornalistas. Bom, então a gente tem novas medidas restritivas a partir de amanhã. O comércio e os shopping centers vão poder funcionar agora por um período maior, de 12 horas. Então, volta ao que era na fase verde, né? O governo tinha reduzido para 10 horas, mas achou melhor, como a gente já comentou várias vezes na Rádio Bandeirantes, para diminuir aglomerações, ampliar o horário, então, para 12 horas, tanto o comércio de rua quanto o shopping center. Inclusive, a gente tem até aí o anúncio por parte da secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Heller. Ajuste na fase amarela para expansão do funcionamento do comércio de 10 para 12 horas, mantendo a capacidade de 40%. Então, foi uma discussão técnica entre saúde e comércio para que possamos atender a necessidade de um maior espaçamento entre as pessoas, evitar aglomerações, para que todos possam ter suas necessidades agora do fim do ano atendidas, mas com responsabilidade, com segurança. Então, o que está permitido a partir de agora é a manutenção do horário de funcionamento até às 22 horas, mas com o limite de até 12 horas de funcionamento e 40% de ocupação. Essa é uma regra bastante importante para todos nós, que, de um lado, o comércio se compromete em poder atender aqui as necessidades de segurança e, de outro, atendemos uma necessidade da saúde também de evitarmos aglomerações. Nós não podemos perder todo o esforço que foi feito, a conquista que temos aqui de controle da pandemia. O secretário Jean passou rapidamente o primeiro slide, mas ele compara o número de casos a cada 100 mil habitantes do estado de São Paulo, com países como Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, e nós vemos que nós ainda estamos num patamar diferente e ainda mais confortável que o deles, então nós temos que ter responsabilidade nesse momento de recrudescimento e, por isso, essa é a nova regra para o comércio. Então, reforçando o que a secretária falou, os estabelecimentos devem operar com, no máximo, 40% da capacidade e fechar as portas até as 10 horas da noite. Então, podem funcionar por 12 horas por dia. Já os bares vão precisar fechar até as 8 horas da noite. Eles vão ficar separados aí dos restaurantes e das lojas de conveniência em perímetros urbanos, né? Porque eles comentaram que o pessoal, às vezes, quando o bar está fechado, acaba indo para os postos ali, né? Para as lojas de conveniência dos postos de gasolina. Então, restaurantes e lojas de conveniência em perímetros urbanos vão poder funcionar até as 10 horas da noite, só que só podem vender bebida alcoólica até as 8 horas da noite. Capacidade dos estabelecimentos também de 40% e mesas de até 6 pessoas. A gente tem também aí o anúncio do secretário executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, João Gabardo. Os bares, a partir de agora, eles podem funcionar até às 20 horas. Isso dentro desse horário, atendendo ainda a obrigatoriedade do cumprimento dos demais protocolos sanitários. Aferição de temperatura, disponibilização de álcool gel, distanciamento mínimo entre as mesas, né? Manter a capacidade de 40%, o serviço deve ser feito de forma sentada, mesas com no máximo 6 pessoas, e o consumo e o fechamento deve ocorrer até o horário das 20 horas. Em relação aos restaurantes, os restaurantes, então, podem funcionar até as 22 horas, mantendo todas as obrigatoriedades dos protocolos sanitários, como foi falado anteriormente em relação aos bares, serviço exclusivamente sentado, mesas com até 6 pessoas, e a venda de bebida alcoólica fica restrita até às 20 horas.
mesmo o restaurante podendo funcionar até as 22 horas, ele só vai poder vender bebida alcoólica até o horário das 20 horas, em isonomia com o que acontece com os bares. Então, essa decisão é porque o Centro de Contingência considerou que o lazer noturno acaba sendo um ponto ali que promove aglomerações, eles não seguem as regras sanitárias, e eles perceberam uma mudança em relação à faixa etária mais afetada pela doença. Então, de março a novembro, a maior incidência da Covid era em pessoas de 55 a 75 anos. Mas nas últimas 3 semanas, essa faixa etária mudou para pessoas de 30 a 50 anos. A gente tem a palavra do secretário de Saúde, Jean Gorenstein. O que nós temos observado? Uma mudança nesse perfil etário da pandemia. De março a novembro, a faixa etária que nos trazia uma maior demanda se concentrava na faixa de 55 a 75 anos. Essa era a nossa demanda, baseada exatamente no CROSS, que é a nossa Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde, que disponibiliza leitos, sejam de UTI, sejam leitos de enfermaria. O que nós temos observado nas últimas 3 semanas? Um aumento da faixa etária de 30 a 50 anos que passa a ser maior. São exatamente esses que continuam circulando, que continuam festejando, que continuam saindo para bares e que dessa forma se contaminam e levam para suas casas. Observem que na faixa etária de 20 a 39 anos também não foram poupados, concentrando 40% dos casos com 3,6% de óbitos. Portanto, jovens também podem morrer em decorrência da Covid. Próximo, por favor. Analisando as taxas de ocupação em unidade de terapia intensiva no Estado, tivemos 58,4% e observem aquilo que nós havíamos dito. Em junho, tínhamos 69% de ocupação em todo o Estado. E na Grande São Paulo, temos hoje 64,4%, porém, em maio nós tínhamos 92%, era o ápice de ocupação de leitos na Grande São Paulo. Nós não estamos aguardando índices alarmantes para tomar estratégias. Estamos agindo de uma forma preventiva, de uma forma racional, baseado nas necessidades que encontramos. É isso aí, então a mensagem aqui hoje foi que os jovens também precisam se cuidar e até para não transmitirem para pessoas mais velhas que estão em casa, respeitando a quarentena, todos podem ser afetados pela doença. E só para finalizar, alguns dados em relação a novos casos, internações e óbitos, eles fizeram uma comparação da semana passada em relação a 15 dias antes. O aumento de casos foi de 26%, 15% de aumento nas internações e 30% de aumento nos óbitos nesse mesmo período, Joel. Valendo a partir de amanhã, é isso? A partir de amanhã, né? Isso. Tá bom. Mayra, muito obrigado. Qualquer novidade, e se pintar mais novidade aí, o que deve acontecer, você dá um grito aqui, tá bom? Combinado, pode deixar. Valeu. Bom trabalho.